Olá, alunos do sexto ano. Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Pedro e trabalho com a disciplina História. Devido à pandemia, por um período, as nossas aulas serão à distância. O momento requer cuidados, mas em breve estaremos juntos novamente. Na aula de hoje, iremos conhecer um pouquinho sobre a importância da história, sobre o trabalho do historiador e como a história é escrita. Nas primeiras aulas desse ano, vocês viram algumas semelhanças entre o trabalho do historiador e do detetive. Vocês se lembram? Ambos trabalham a partir de pistas, e para o historiador, essas pistas são chamadas de fonte histórica, né? Fontes históricas. Assim como a fonte jorra água, a fonte histórica jorra informações. Ok? Na aula de hoje, então, também iremos conhecer um pouco sobre esses documentos históricos que são usados pelos historiadores. Vamos lá? Primeira pergunta de hoje: o que é a história? E por que estudar a história? De acordo com o historiador Mark Bloch, nem só estudo do homem ou estudo do tempo, mas sim a ciência do homem no tempo. Então, a história se preocupa em entender o homem em diferentes períodos de tempo. Assim, podemos saber mais sobre como viveram homens e mulheres em outros tempos e espaços, o que permaneceu e o que mudou. Ok? Assim, conhecendo esse passado, somos capazes de preservar ou mudar aspectos de nossa realidade. Uma frase muito bacana da historiadora Emília Viotti da Costa retrata bem a importância em estudar a história. A frase é a seguinte: um povo sem memória é um povo sem história, e um povo sem história está fadado a cometer, no presente e no futuro, os mesmos erros do passado. Então, um povo que não entende, não conhece a sua própria história, possivelmente irá repetir os mesmos erros e não vai nem perceber. E como é esse trabalho do historiador? O historiador vai partir de uma ideia, de uma curiosidade, algum assunto que o interesse. Depois, ele vai ler sobre esse assunto, vai ler o que outros profissionais escreveram sobre ele. Depois, ele vai buscar documentos históricos para poder produzir uma pesquisa, para poder analisar. Então, a partir dos documentos e textos, livros já escritos sobre o assunto, o historiador seleciona, classifica e analisa essas informações para construir um conhecimento sobre uma sociedade, um lugar ou um indivíduo. Assim ele vai montando o quebra-cabeça da história, ou como Sherlock Holmes, resolvendo o caso que se propôs estudar. Ao final, constrói um relato histórico, no qual apresenta suas conclusões. Eu destaco que esse relato, no entanto, não reconstrói o passado tal qual ele foi. Não é de forma absolutamente igual, exata, ok? Trata-se de uma interpretação do que aconteceu. Por exemplo, um outro historiador pode chegar a diferentes conclusões analisando os mesmos documentos, ok? Então, os historiadores pesquisam, organizam e interpretam vestígios deixados pelas sociedades do passado. Esses vestígios são as chamadas fontes ou documentos históricos, ok? Mas não estudamos apenas a história das sociedades com escrita, ok? Povos sem escrita, por exemplo, povos da pré-história, também podem ser estudados. Vocês já aprenderam, por exemplo, sobre as pinturas rupestres. Elas podem ser uma fonte de pesquisa para os historiadores, ok? Então o historiador vai utilizar os documentos ou fontes históricas, que são esses documentos, objetos, tudo que é produzido pelo homem, de documentos escritos até festejos que são realizados por comunidades, por grupos, ok? São várias as fontes documentais que o historiador utiliza em suas pesquisas. Para facilitar o estudo, foram divididas em alguns grupos que nós vamos ver agora, ok? Primeiramente,
fontes visuais, né? Que podem ser pinturas, fotografias, pichações, grafites, filmes, histórias em quadrinho, né? Quaisquer imagens produzidas em diferentes épocas possibilitam ao historiador compreender um pouquinho sobre as sociedades, certo? Aqui temos dois exemplos de fontes visuais. A primeira, aqui acima, uma fotografia antiga, né, de um momento de procissão. Abaixo, uma pintura rupestre, produzida por um povo pré-histórico, ok? Também temos os documentos escritos, que são diversos. Inquéritos, processos criminais, leis, jornais, revistas, livros, atas de reuniões, cartas, né? Vocês podem ver aqui ao lado um documento oficial da província do Rio de Janeiro, um jornal antigo, né? Esses documentos, né, vale ressaltar, tanto recentes quanto muito antigos, eles são documentos que são utilizados pelo historiador. Tudo que é produzido pelo homem é de interesse do historiador, ok? Então, tudo que é produzido pelo homem é fonte histórica. Onde nós encontramos esses documentos escritos? Eles podem ser encontrados em centros de documentação, arquivos históricos, acervos de famílias, bibliotecas, cartórios, museus. Esses espaços, né, principalmente centros de documentação, arquivos históricos, bibliotecas, são locais de preservação, né, do documento e locais de pesquisa. É bacana para vocês entenderem que hoje esse acesso aos documentos são muito mais fáceis, né? Muitos desses documentos estão disponíveis online, então isso amplia o acesso às possibilidades dos historiadores elaborarem suas pesquisas. Então a internet facilitou bastante o acesso a essas fontes documentais, ok? Porque papel antigo vocês sabem que é difícil de preservar, né? Muitos acabam rasgando, então eles têm que ser preservados da maneira correta, na temperatura correta, com a umidade correta, beleza? Então é interesse do historiador documentos produzidos e utilizados por sociedades do passado. Também existem fontes que não são textuais ou que não tiveram um suporte material. É o caso dos documentos sonoros e orais, certo? Documentos sonoros e orais podem ser gravações de música, podcasts, programas de rádio, TV, depoimento oral, né? Aqui ao lado, percebam, temos um gravador, que é um instrumento do historiador que capta, né, depoimentos orais para produzir a história, certo? Vale ressaltar que algumas sociedades transmitem a sua história apenas oralmente, né? Então, são conhecimentos orais que são passados de geração para geração. Então, são importantes fontes para os pesquisadores, por exemplo, estudiosos de sociedades africanas, pois muitos desses povos transmitem seus conhecimentos de geração para geração, de forma oral, né? Outro tipo de fonte que nós podemos compreender são as fontes materiais, certo? Que compreende vestimentas, ferramentas, construções, obras de arte, móveis, arquitetura. Nós temos aqui então, né, diversos objetos que servem para o historiador compreender algum período histórico. Aqui temos pontas de flecha, né? Temos um machado, né, de pedra. Abaixo nós temos uma urna funerária marajoara. Abaixo nós temos um monumento. Então nós temos diversas possibilidades de fontes materiais para o estudo da história.
E por último, temos as fontes imateriais, que são manifestações culturais. Fontes que trazem informações sobre a história de quem pratica ou deixou de praticar, festas, práticas, tradições, crenças, mitos, né? Vale destacar que essa fonte imaterial, ela é dinâmica, ela muda conforme o tempo. Ao longo do tempo ela vai mudando. Mas, mesmo assim, isso possibilita conhecer o que os grupos valorizam, celebram e não gostariam de esquecer, né? Aqui ao lado temos algumas imagens de festejos. São festejos, então, comemorações, celebrações dos grupos de homens e mulheres que, de alguma forma, tentam preservar os seus costumes, ok? Então, é uma possibilidade muito interessante para o historiador conhecer sobre a história desses grupos. Bom, pessoal, na aula de hoje vocês aprenderam um pouquinho sobre a importância da história, como é feito o trabalho do historiador e como ele escreve a história. Espero que tenham gostado. Caso tenham dúvidas, acima está o meu contato, ok? Pessoal, bons estudos, uma boa semana para vocês, um abraço, muito obrigado e até a próxima aula.